Quantas vezes já foi ao supermercado comprar ingredientes para um bolo? E quantas receitas é que lhe pediam fermento em pó ou bicarbonato de sódio? Alguma vez percebeu realmente a diferença? Hoje vamos descobrir, para não se sentir perdido quando for às compras. Quando está a cozinhar um bolo, as receitas que lhe pedem fermento em pó limitam-se a adicioná-lo à massa. Por outro lado, as receitas que utilizam bicarbonato de sódio já envolvem uma preparação extra, que é a adição de um pouco de sumo de limão. Mas porquê? Sabemos que o sumo de limão é ácido. Com isto, podemos prever que estas duas substâncias vão ter um pH diferente. Vamos então investigar. Antes de tudo, é necessário percebermos os constituintes de ambas as substâncias. O hidrogenocarbonato de sódio, vulgarmente conhecido por bicarbonato de sódio, apresenta a seguinte fórmula química. Já o fermento em pó consiste numa mistura de hidrogenocarbonato de sódio com um ácido. Com isto dito, podemos passar à realização da experiência, que nos ajudará a explorar o pH das duas substâncias. Em 2 gobelets, foram colocados 5 gramas de hidrogenocarbonato de sódio e fermento em pó, respectivamente. Foram então adicionados 50 ml de água destilada a cada gobelet. Simultaneamente, foi preparada uma solução de couve roxa, que funcionará como indicador de pH. Cortaram-se as folhas de couve roxa, que depois foram submersas em água fervida. Esta solução foi adicionada a 3 tubos de ensaio, em igual quantidade. De seguida, adicionaram-se as soluções de hidrogenocarbonato de sódio e fermento em pó, preparadas anteriormente a 2 desses tubos de ensaio, servindo o último como tubo de controlo. Verificou-se que a solução do tubo de ensaio 1, que continha o hidrogenocarbonato de sódio, adquiriu uma cor azul, enquanto a solução do tubo 3, que continha fermento em pó, adquiriu uma tonalidade lilás. O tubo de ensaio 2, com a solução de controlo, permaneceu com uma cor roxa. Para confirmar estas diferenças, utilizou-se um papel indicador universal. Neste teste, a área do papel com a solução do tubo de ensaio 3 ficou verde clara, enquanto a área do papel com a solução do tubo 1 apresentou uma cor verde escura. Assim, foram associadas as cores das soluções dos tubos de ensaio do papel indicador universal aos respectivos valores de pH. Concluiu-se que a solução de fermento em pó apresenta um pH de 7, revelando-se neutra, e a solução de bicarbonato de sódio um pH de 9, consistindo numa solução básica. O fermento em pó é, então, constituído por uma base, o hidrogenocarbonato de sódio, e um ácido, responsável pela neutralização deste mesmo. Este ácido decompõe o hidrogenocarbonato de sódio, o que resulta na libertação do dióxido de carbono, permitindo o crescimento de um bolo. O calor aumenta a velocidade desta reação. É por isso que algumas receitas com bicarbonato de sódio necessitam de adição de um ácido, como o sumo de limão. Quando a massa não é ácida o suficiente, é essa adição que permite assim a decomposição do hidrogenocarbonato de sódio e a consequente libertação do dióxido de carbono. Por isso, quando quiser cozinhar um bolo, tenha atenção aos ingredientes, mas lembre-se que com as quantidades e com os ingredientes certos, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio podem ambos fazer o seu bolo crescer.